Olá, irmãos, paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora. Espero que nesse momento que vocês vão ouvir esse encontro, esse momento de congresso dos pregadores, de estarmos nessa intimidade, ouvindo a palavra de Deus, encontre vocês com o coração dócil, na paz, para que possam acolher esse momento. Irmãos, para quem não me conhece, me chamo Ana Paula. Sou aqui da Diocese de Campos, Vicariato Norte. Estou como coordenadora do grupo de oração Santa Helena, na paróquia Santa Helena. Estou também a ajudar na coordenação, como coordenadora de ministério de pregação. Irmãos, uma inspiração no coração da nossa coordenadora, a Eliane, e rezando junto, partilhando o que nós poderíamos fazer de presente para cada um de vocês como pregadores, tudo isso que aconteceu conosco durante esse ano de 2020, situações diversas, principalmente como centro a pandemia, esse vírus tão difícil para a nossa vida hoje. E aí rezando veio essa inspiração de fazermos um encontro com o seguinte tema: o chamado. E aí o Senhor foi logo brotando no nosso coração que esse chamado de Deus em nossa vida não pode passar apenas de um convite do nosso sacerdote, da nossa coordenadora, do grupo de oração. Não pode. Então, para que a gente possa já colocar o nosso coração na presença do Senhor, abrir os nossos ouvidos, acalmar a nossa mente, preocupações, inúmeras preocupações, no nosso coração, nós podemos dizer assim, que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, venha sobre o nosso coração nesse momento. Se faz presente nesse nosso encontro, nosso congresso, que nós possamos ouvir de Ti, mas também colocar em prática na nossa vida de pregador, na nossa vida de servo. Que a Mãe Santíssima interceda por todas as dificuldades, principalmente quando vier em nós o desânimo, a falta de motivação, a falta de querer, de estarmos nesse momento partilhando com meus irmãos e com o Senhor. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Irmãos, como eu já falava no início, no nosso tema, significado do nosso título, o chamado, nós precisamos parar um pouquinho agora e pensar 3 coisas para esse nosso encontro. Chamado de Deus na nossa vida como servo, até onde temos respondido a esse chamado e o que temos feito com esse chamado. Irmãos, o chamado de Deus em nossa vida como servo é como aquele que se deixa encontrar com Deus, que se deixa encontrar consigo mesmo e se deixa encontrar com o outro. Até onde temos respondido a esse chamado? Eu tenho tapado os meus ouvidos e fazendo de conta que o Senhor não está me chamando? Passo despercebido a voz, ao convite do meu coordenador, do meu sacerdote?
E o que temos, se respondemos esse sim, o que temos feito com esse chamado acolhido em nossa vida, colocando em prática como servo, o que temos feito? Temos feito de qualquer forma, de qualquer maneira, só para cumprir obrigação, porque eu tenho uma escala, porque o padre, a coordenadora do grupo de oração me chamou, ou eu tenho me despojado, eu tenho mergulhado, né, em águas profundas e dizer, eis-me aqui. Enquanto rezava, né, sempre o Senhor faz uma pedagogia, porque é o maior pedagogo é Jesus Cristo na nossa vida, e o Senhor me fazia, né, uma pequena comparação simples, mas na comparação chamado de Deus e chamado do homem. Quando eu recebo um chamado, um convite para uma viagem, para uma festa, uma proposta de trabalho, como me reajo? Logo fico entusiasmada, nossa, emprego, trabalho novo. Nossa, precisava tanto de um emprego. Ai, eu vou preparar meus documentos, né? Cuidar também da minha aparência, porque eu preciso me comparecer numa entrevista, e aí como que vai ser? Nossa, viajar. E quando é para passear, quando é o convite para uma festa, eu tenho que me arrumar toda, né? Me preparar. E aí, como que eu faço isso? Como eu faço isso? Será que também, quando eu recebo esse convite do Senhor, esse chamado do Senhor, eu também vou com esse entusiasmo? Eu vou me preparar, eu vou me arrumar, encher o meu coração de alegria? Ou vou apenas para agradar o outro? Ou que às vezes isso vai alimentar, né, o meu ego. Irmãos, durante esse período, esse momento de congresso, de encontro, vai refletindo isso, porque o Senhor falou muito para mim, e eu acredito que vai falar para você também. E aí, o Senhor já coloca para nós duas passagens que vêm enfatizar isso, duas passagens da Sagrada Escritura. Que quando nós somos chamados a levar a palavra do Senhor em todo lugar. Se for possível, se não for, anota na sua agendazinha, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que fala assim: proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta, com toda a paciência e com preocupação de ensinar. Olha como que o pedagogo entra mais uma vez. O objetivo da pedagogia é ensinar, e é isso que Jesus veio fazer nos tempos que ele, né, esteve na terra ensinando. E quando o Senhor, né, vai falando aí que proclamar a palavra, insistir, convencer, repreender, exortar. Presta atenção, irmão, não é fazer isso aqui com autoritarismo, como aquele que chega assim, você tem que conhecer Jesus. Mas pelo contrário, colocar o amor quando você for falar dele. Mostrar a mulher e o homem velho que você era e o homem novo que mesmo continuando na cruz, nas provações, porém, com um sorriso de salto, de pé. Costumo falar no meu grupo de oração, homem cheio de problemas precisa sempre estar engravatado, de pé. E as mulheres precisam estar no salto, com um sorriso nos lábios. Isso é convencer. Na autoridade do Espírito, para convencer, para exortar. E assim o Senhor vai ainda nesse amor, nessa plenitude,
Ele foi ainda mais um pouquinho dizer para nós, nas cartas também de São Paulo, aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 17. Meus irmãos, olha que importância, que maravilha esse versículo. Como fala direto para nós. Não só como pregador, mas como servo para todas as funções que o Senhor te convida que você esteja. Logo a fé, versículo 17, logo a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Logo a fé vem pela pregação. Eu prego, eu anuncio, eu exorto, eu convenço, eu sou o caminho, fonte para que você se torne apaixonado, apaixonada com o seu testemunho, através do seu testemunho. Logo, você põe-se a acreditar. Acreditar vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, porque quem convence é o Cristo. Irmãos, não precisamos muito ir além. Quando eu falo no início com vocês aqui sobre até onde temos respondido esse chamado, não precisamos muito de irmos mais adiante, a não ser lembrar, recordar da nossa mãe, Maria. Já desde lá em São Lucas, no início, quando fala do anúncio do nascimento, ali ela respondeu ao chamado. Ela soube muito bem dar o seu sim, sem perguntar a ninguém, nem para quê, nem por quê. Ela só não entendia, como muitas vezes a gente não entende. Eu? Logo eu? Como isso? Como se dará isso? E o anjo, respondeu, daria através do Espírito Santo de Deus. Ela não teve medo. Ela sabia que naquele momento ela estaria assumindo a cruz, a provação, mas esteve de pé, com fé e por amor. O chamado de Maria, o sim de Maria, resume tudo isso que eu acabei de falar na palavra. Esse anúncio para todos com amor, porém, eu preciso acreditar naquilo que falo, naquilo que prego, para convencer o outro, para exortar o outro. Maria, ela precisa ser esse modelo de sim, de serva, na minha e na sua vida. Percebemos que em alguns momentos que Deus escolhe aquele que não é aquele perfeitinho, arrumadinho, que muitas vezes a gente julga. Mas ele escolhe, ele investe naquele que ele quer. Aquele que ele quer chamar. Quando ele escolheu, os 12 apóstolos, lá também no Santo Evangelho, ele escolheu aquele que ele quis. Cheios de defeito, barros totalmente endurecidos. Mas bastou o querer, o sopro do Espírito, para batizar aqueles homens e fazer deles nova criatura como anunciador. Então presta atenção, irmão. Ele escolhe aquele que não é, talvez, aquele grande doutor. Mas ele transforma esse filho naquilo que ele quer, porque ele quis chamar, ele escolheu. Esse barro, muitas vezes, que a gente encontra, nossa, barro ressecado, duro, sem brilho, sem vida. Quando o sopro do Espírito Santo vem, ele vem também arrumar,
trazer um coração dócil, ouvidos espirituais abertos a ouvir, para ouvir esse chamado. Quantos de nós às vezes fala assim, eu oro, mas não escuto o Senhor falar? Peça a Ele, batiza-me, Espírito Santo de Deus, renova em mim, faz de mim esse barro duro, sem vida, ressecado, com ausência de perdão, ausência de amar, com mágoas, ressentimentos. Cura meu coração, para que eu possa ser um barro nas mãos do oleiro e se transformar num novo barro. Peça isso, Senhor. Irmãos, e nós podemos perceber que nessa caminhada nossa, olhando lá para a nossa história de servo, a nossa história de vida, olhando para hoje, muitas coisas impedem que a gente dê esse sim. Ou até mesmo que cultive esse sim, cultive esse chamado. Eu fui enumerando aqui, escrevendo, anotando algumas coisas que diz assim, ter medo de assumir o chamado. Isso é real. Quantos de nós, né? Não colocar o seu ministério à disposição do Senhor. Eu digo ainda não colocar o seu coração, a sua vida. Eis-me aqui, como a mãe. Mais uma vez, o exemplo do chamado. Exemplo da serva Maria. Você se acha incapaz de cumprir o chamado de Deus. Você não se sente preparado para assumir. Você não sabe como organizar o seu tempo para exercer o seu ministério. E muitas vezes, um grande perigo acontece, às vezes até mesmo dando sim, mas por não estar alicerçado na palavra, na unidade com o Espírito e com a igreja, nós corremos um grande perigo de usar a igreja como um palco a se promover. Não ter vida de oração, não ter fé, não acreditar, não confiar. Mas eu posso mudar tudo isso usando as ferramentas necessárias que o Senhor nos dá, nos oferece, que é a adoração, a oração pessoal, a confissão, a leitura da palavra com a Lexio Divina, que nós vamos ver nesse encontro também. A nossa irmã Cláudia vai colocar para nós isso, essa experiência da palavra com o homem. O jejum, a oração do terço, onde Maria passa na frente de todas essas coisas negativas, leva para o Senhor tudo isso que nós fomos falando que impede para nós. Irmãos, que fique para nós uma pergunta durante esse encontro. Lá no início, eu coloquei 3 situações sobre o chamado para que nós possamos refletir. E nesse finalzinho aqui agora, eu queria deixar para vocês uma pergunta fazendo essa pergunta recordando de uma passagem bíblica que todos nós conhecemos. Santo Evangelho, que fala da cura do paralítico. Quando o Senhor falou para mim, mostrou para mim nessa passagem, eu falei, Senhor, o que tem a ver com esse chamado? Depois eu fui ver que tem muito a ver com esses empecilhos que a gente coloca. A dificuldade, o desejo de se curar, de olhar para Jesus, de encontrar com Jesus, com esse convite, com esse chamado, mas encontrar com Jesus para ser curado, ele precisou da ajuda dos irmãos, dessa unidade, da comunidade, para passar pelo telhado, porque não tinha passagem da multidão. Ele precisou romper o telhado naquela maca que nem sabe como que era aquela maca, se era feita de cordas, como. Mas precisou passar por ali com medo talvez de cair, pesado, não sei. Mas ele rompeu um telhado amarrado numa corda, numa maca, sem andar e se caísse. Mas ele foi. Ele foi com entusiasmo de encontrar, com desejo, com confiança,
com vontade. A pergunta que fica para você nesse finalzinho agora, deste momento, desse primeiro momento, qual é? A pergunta é, qual é o telhado da sua vida que tem dificultado você romper? Você também tá numa maca ou tá numa cadeira de roda? Ou tá engessado? Ou tá enfaixado, com várias ataduras, amarrado, preso? E que impede de você se soltar e romper um telhado para encontrar com Jesus. E assim o Senhor fará a obra necessária que eu e você ainda precisa, como barro nas mãos do oleiro, ser restaurado, ser revigorado, para que assim nós possamos servir, pregar, anunciar, convencer, exortar no amor e na fé. Irmãos, feche seus olhos um pouco e diz assim: vem Espírito Santo, me ajuda a descobrir qual é o telhado que impede de ouvir, de me doar, de anunciar a tua palavra. Me segura nesta maca, nesta cadeira, nesse gesso, me dê a mão, porque da forma que eu estou, que eu me encontro, eu quero romper isso e atravessar o telhado e te ver. Senhor, que teu amor, Senhor, venha ser como escudo na minha vida, para que as coisas negativas não me atinjam e que seja colocado em primeiro lugar do que a minha família, do que o meu trabalho, do que tudo. Bendito e glorificado seja, louvado seja. Fiquem na paz, meus irmãos, e tenham um bom encontro, um bom congresso na paz do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Foi uma alegria estar com vocês.